Bom, pessoal, então vamos iniciar aí, né, a quarta parte do nosso curso, né, o esforço de torção. A gente já viu os conceitos básicos, né, de tensões, deformações, deformação de cisalhamento, né, que a gente pode tratar como uma distorção angular, deformação específica, né, deformação linear, que seria uma variação de comprimento, né? E tudo isso a gente fez, né, com base no esforço mais simples que tem, né, que é o esforço axial. Né? Aqui em Maxwell 1, a expectativa, né, o objetivo é habilitar vocês a calcular tensões, tá certo? E deformações devido a vários tipos de esforços, tá certo? Então, começamos com o axial, agora vamos ter de torção, né? Depois vamos passar para flexão, né? Depois, cisalhamento devido a esforço transversal em vigas, né? Que aí o tratamento é um pouco diferente do que a gente faz para pinos, tá certo? Na verdade, é bem diferente, né? E terminamos, né, misturando todos esses esforços, né, atuando num componente e, né, vocês sabendo combinar todas essas cargas para calcular o estado de tensão, né, nos pontos desejados, tá certo? Então, torção, né, pessoal, é um esforço muito comum mesmo da gente se encontrar na prática, né, um exemplo bem direto, né, é a gente pensar em eixos de transmissão, né, grande parte das máquinas, né, dos equipamentos, enfim, você vai ter ali um acionamento, né, por um motor elétrico, que seja uma turbina, que vai ter que estar ligada ao motor, né, para transformar essa energia em movimento, né. Então, vamos começar a falar desse esforço, né. E aqui, pessoal, a gente tem uma imagem, né, de uma... isso aqui foi tirado do Beer, né? Uma máquina bem antiga, né? De ensaio de torção. Então, vocês percebam aqui, né? Tudo com sensores aqui para você saber o torque que está atuando. E aqui ela gera, né? Em tempo real, tá certo? Os gráficos, né? De torque aplicado versus deslocamento, ou já direto, né? Tensão, né, de cisalhamento versus a deformação, a distorção angular ocorrida. Né? E aí a primeira coisa eu já falei, né, pessoal? Torque, né, o esforço de torque, no plano que a gente está analisando, tá certo? Ele gera que tipo de tensão? Cisalhamento? Tensão de cisalhamento. Perfeito. Bom, com base no que a gente já discutiu, né, em outras aulas, tá certo? Esses dois corpos de prova que estão aqui, pessoal, rompidos, esse da direita aqui, ó, está sendo submetido a um torque, tá certo? Esse material aqui, pessoal, ele é frágil ou ele é dúctil? Frágil. Por quê? Porque o plano foi normal, ele partiu para tensões normais quando foi puxado e foi um plano... Não entendi, não entendi. Não entendi. Foi aquele Vamos lá. Esse exemplo. daqui você está dizendo que é frágil, esse daqui você está dizendo que é frágil. É isso? Não, o B. Ah, melhorou. Melhorou. Né? Por quê? Vamos lá. Porque materiais frágeis, eles falham por tensões cisalhantes, que é no ângulo de 45 graus. Não. Material frágil falha por máxima tensão normal. Olha a confusão aí. Para torção. Não, por máxima tensão normal, seja o tipo de esforço que você estiver trabalhando. Tá certo? Aí o que acontece aqui? Né? Pessoal, aí eu sempre vou insistir com vocês nessa questão conceitual. Né? O que acontece aqui? Quando eu aplico um torque, pessoal, né,
No plano aqui, ó, da barra X e Y, tá certo? Eu só tenho tensão de cisalhamento nesse plano. A minha máxima tensão normal vai ser em que direção? Isso depende se o material é frágil ou dútil, tá? A minha máxima tensão normal vai ser em que direção? A 45 graus dali. Tá certo? Do plano XY, né? Vai estar a 45 graus. Por isso, né, quando eu aplico um torque, o aspecto da falha de um material frágil é assim, ó, formando esse ângulo de 45 graus entre as zonas de ruptura. Tá certo? O material dútil falha por máxima tensão de cisalhamento. Ok? Então, olha, esse material aqui, ó, ele rompeu, ó, duas faces aqui paralelas de ruptura, né? Ele rompeu exatamente no plano aqui, ó, de aplicação do torque, porque é nesse plano que eu tenho a máxima tensão de cisalhamento. Inclusive, eu tenho um estado de cisalhamento puro. Tá certo, pessoal? Aí aqui, ó, de novo, eu posso fazer o exemplo do giz aqui, né? Se eu rompo aqui, ó, tá certo? Material frágil, aplicando o torque, tá aqui os ângulos de 45 graus, tá certo? Vê se não bate aqui com o aspecto da figura B, né? Tá certo, pessoal? Então, eu quero vocês realmente assimilando esses conceitos, tá bom? Tudo bem até aqui? Dúvidas ainda, né? Se o material é frágil ou dútil? Alguma dúvida quanto a isso? Não, né? Ótimo. Espero que não mesmo. Oi, professor? Oi? Você pode repetir? É que eu estava anotando, aí eu perdi aqui a merda. Se eu puder repetir Pois de novo. mas é que tá, pessoal. A aula é gravada, né? Prestem atenção na aula, não precisa anotar. Qualquer coisa anota depois, tá certo? Mas tudo bem, cada um tem a sua metodologia aí de assimilação, se é mais fácil para você anotando, mas o que você quer que eu repita? Os conceitos que você acabou de definir de... Não, o que eu já falei, né? Material frágil falha pelo quê? Aí eu quero que você me ajude aí. Pela máxima tensão normal que você falou. Pela máxima tensão normal, perfeito, né? Então, o material B, né? Onde eu estou aplicando um torque, como a falha ocorreu num plano a 45 graus em relação ao plano da barra, né? A tensão de cisalhamento máxima está no próprio plano, né? No plano XY. A máxima tensão normal está a 45 graus dali. Então, está aqui a ruptura dele. Tá certo? A 45 graus. Material frágil. O material dútil, ele falha por máxima tensão de cisalhamento. Então, quando eu aplico um torque, o plano de máxima tensão de cisalhamento é exatamente no plano da barra. Então, a falha vai ocorrer no plano da barra. Ok? Formando aí, ó, um ângulo de 90 graus ou de 0 graus, né, se a gente pegar o eixo vertical. Tá certo? O plano da falha. Ok? E professor? Sim. Isso independe do esforço? O senhor falou que isso independe do tipo de esforço que eu estou aplicando? Essa questão conceitual do material dútil falhar por máxima tensão de cisalhamento e do material frágil falhar por máxima tensão normal, isso depende dos esforços aplicados. O que vai depender dos esforços aplicados, né, é o ângulo onde essa falha vai ocorrer, porque dependendo do esforço, a minha máxima tensão normal vai estar numa determinada direção e minha máxima tensão de cisalhamento, mesma coisa. Né? Por exemplo, se eu penso numa tensão axial, de novo, o material frágil vai falhar por máxima tensão normal. Né? Então, se eu tenho um material frágil sendo tracionado, ele vai romper ali no próprio, né, no plano perpendicular à carga aplicada. Tá bom? E um material dútil sendo tracionado, ele vai romper, né, a 45 graus, né, do plano de aplicação da carga. Por quê? É onde ocorre a máxima tensão de cisalhamento. Né? Deixa eu ver se dá para aproveitar esse giz aqui e puxar. Ainda. Deu. Ó. Então, ó, apliquei agora um esforço trativo.
né? Agora, a falha ocorreu perpendicular ao meu esforço trativo, porque nessa direção, né, perpendicular a essa direção, que é o plano de falha, né, ocorre a minha máxima tensão de cisalhamento. Ou, tensão normal, perdão. Né? Material frágil falha por máxima tensão normal. Ok? Vai, Dega, professor. Valeu. Beleza. Não quero mais ninguém confundindo isso. Vamos lá. Só relembrando a questão das convenções, né, pessoal, que a gente já viu quando a gente fez a nossa revisãozinha de estática, mas vamos reforçar aqui, né? Torque é o momento, né? É um momento aplicado, tá certo? Que tende a torcer um componente em torno de seu eixo longitudinal. Então, quando eu tenho um momento, né, atuando ali, ó, em relação ao eixo longitudinal de uma barra, de um eixo que seja, né, ele está gerando torque. Quando o momento, né, o vetor momento é um vetor, né, ele é perpendicular, né, ao eixo que a gente está analisando, ele está gerando uma flexão. Tá? Então, quando o momento é axial, né, o vetor momento é axial à barra, ele gera torque. Quando o momento é perpendicular a essa barra, ele vai gerar momentos fletores. E a gente vai ver o nosso próximo tópico, né? Mais aulas para frente. Tá certo? E aí tem a questão de representação, né, pessoal? Normalmente, a gente pode representar ou com esses arcos aqui, né, essas setinhas curvas, ou, né, podemos, ó, seguir a regra da mão direita e representar com duas setinhas, tá certo? Às vezes facilita, né? Então, duas setas assim, né? Faz aqui e a seta aqui, né? Duas setas representando o momento, né? Duas setas por quê? Para diferenciar, né? Uma seta é esforço axial, né? Então, para a gente diferenciar isso daí, tá certo? E aí, a convenção, tá certo, pessoal, que vai valer tanto para o nosso diagrama de esforços, que foi o que a gente viu lá atrás, né? E já aprendeu a aplicar, quanto para o sinal do ângulo de torção, que é um conceito que a gente vai ver aqui agora, tá certo? A gente vai seguir a regra da mão direita, né? Então, ó, quando eu estou trabalhando, né, aqui, por exemplo, da esquerda para a direita, o meu polegar, pessoal, eu coloco sempre, né, aqui, ó, no sentido de se distanciar, tá certo? Da barra, né? Ou da seção onde eu estou analisando aqui, ó. E aí, o sentido do torque, né, ele é dado pelas outras mãos, tá certo? Então, tá aqui, ó. Eu estou com o meu polegar para cá. Se o torque realmente é positivo aqui, se esse meu sentido está correto, né? Olha só, o meu ângulo de torção também, né, vai ser positivo para cá, tá certo? E aí, não, se eu chego à conclusão, não, olha, eu usei essa convenção, fiz o meu somatório aqui, o meu equilíbrio, e deu negativo. Isso quer dizer que o quê? Na verdade, o meu torque, ó, o meu polegar, ele vai entrar aqui nessa barra e o meu torque é no sentido oposto, bem como o ângulo de torção também, tá certo? Então, para a determinação dos torques internos ao longo dos eixos, né, a gente considera a regra da mão direita. Nessa, o torque e o ângulo de rotação serão positivos se a direção indicada pelo polegar for no sentido de se afastar do eixo, quando os demais dedos indicarem o sentido de rotação. Então, quando o sentido correto for realmente no sentido de se afastar do eixo, seja a gente trabalhando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá certo, pessoal? O meu torque e o ângulo de torção ali naquela seção vão ser positivos. Quando, na verdade, o sentido correto for entrando no eixo, né, o meu torque e o meu ângulo de torção vão ser negativos. Ok? A regra da mão direita. Então, aqui, pessoal, né, fazendo aqui algumas, né, análises ainda preliminares, né? A gente pegando aqui, ó, um eixo, né, submetido a torque, né? Então tem um esforço de torção pura aí, tá certo?
Se eu seccionar aqui, pessoal, esse eixo num ponto qualquer, né, o que a gente tem, né? Primeiro, né, pessoal, ó, sabendo que T' é igual a T, se eu fizer aqui a técnica de seccionamento, em qualquer parte desse eixo, eu tenho um torque T atuando, né? Em todas as seções aí desse eixo. Então, eu peguei uma seção qualquer aqui, aí eu estou analisando, pessoal, os esforços internos, né, atuando em elementos infinitesimais que estão a uma distância radial ρ do centro do eixo. Então, né, vamos aqui começar a analisar isso daqui. Tá certo, pessoal? Então, ó, eu estou analisando as forças de cisalhamento, né, as forças transversais infinitesimais atuando em cada elementozinho desse daqui. Tá certo? O somatório, pessoal, né, ou a integração, tá certo? Desses esforços axiais, esforços transversais de cisalhamento, né, multiplicados pela distância radial deles para o centro, né, quando eu fizer a integração de todos esses esforços, né, e aí eu teria também em outras direções radiais, obviamente, isso aqui, né. Quando eu integro isso daqui, eu tenho, né, que ter um valor igual ao torque externo aplicado, por uma questão de equilíbrio. Tá certo, pessoal? São as tensões internas, né, pessoal, né, que equilibram esses esforços. Tá certo? Então, eu tenho essa igualdade aqui, né? O torque externo sendo igual ao momento gerado pelos esforços cisalhantes internos no material, tá certo? Na seção que eu estou analisando. Vamos lá, isso aqui vai começar a ficar mais claro. Desenvolvendo um pouquinho essa integração, pessoal, e chamando, né, essa área aqui, ó, do meu elemento infinitesimal de dA, né, eu sei que essa força infinitesimal dF é a tensão cisalhante atuando ali, tá certo? Vezes essa áreazinha infinitesimal dA. Tudo bem? Então, é o que a gente pode falar por enquanto, tá certo, pessoal? Porque é o seguinte, eu não posso fazer essa integração porque eu não conheço a função que rege o tal, a minha tensão de cisalhamento. Porque ela varia, né, com a posição radial. Tá certo? Isso aqui não é um valor constante. Ok, pessoal? Então, ó, ao contrário da tensão normal devido à carga axial, né, a distribuição das tensões de cisalhamento devido a cargas de torção não pode ser considerada uniforme. Então, aquilo não é só um valor, é uma função. Né? Elas variam com a posição radial. Então, pessoal, a determinação do comportamento das tensões de cisalhamento ao longo de uma seção transversal de um componente submetido a torque, né, ele é um problema estaticamente indeterminado, tá certo? O comportamento, a determinação do comportamento dessas tensões. Então, eu tenho que recorrer, além dessa equaçãozinha de equilíbrio aqui, ó, isso aqui equilibra os torques, né? Eu tenho que recorrer a condições geométricas também, tá certo? É por isso que a nossa dedução, a gente vai usar essa equação, mas a gente vai usar também, né, uma análise geométrica, tá certo? Para determinar a equação da tensão de cisalhamento devido ao torque em uma determinada seção transversal, tá bom? Aí, olha, a gente vai tratar aqui, então, de deformações em barras de seção circular. A gente vai se ater aqui, tá certo, pessoal, a barras de seção circular, tá certo? Eixos, né, enfim. Eu tenho componentes, né, de seção não circular submetidos à torção? Claro que eu tenho, tá certo? Mas aí, a análise de tensão nessas seções não circulares, elas já são um pouquinho mais complicadas, né? Já usam formulações aí constantes, empíricas, tá certo? Na determinação. Então, não é do escopo do nosso curso aqui. Agora, quem tiver curiosidade, né, vai ver que não é complicado de fazer os cálculos, mas aqui a gente está preocupado com conceitos, né? De como calcular tensões devido a esforços,
né, de como essas tensões se comportam ao longo da sessão, ou as deformações se comportam, tá certo? Então, a gente está preocupado mais com o conceito. O cálculo direto, né, por meio de fórmulas, né, não entra nesse escopo, né? E vocês vão ver que, uma seção retangular, eu tenho lá duas constantes, A e B, relacionadas a essas dimensões da seção, enfim, né? Eu recomendo que vocês deem uma olhada lá nas seções não circulares, que inclusive é um tópico especial dos livros, textos, né? Tanto do Beer quanto do Higler. Né? Então, vamos nos ater a eixos e barras de seção transversal circular. Tudo bem? Então, olha só. O ângulo de torção, né, da barra, tá certo, pessoal? Que a gente vai chamar aqui de φ, é proporcional ao torque aplicado e ao comprimento da barra. Ok? Então, dá para fazer um paralelo aqui, eu até adiantei isso, né, do ângulo de torção com a deformação, né, linear, tá certo? Ocorrida, né, lá para o esforço axial. Depois a gente vai falar mais desse paralelo que dá para a gente fazer. Tá certo? Então, por enquanto, saibam, né, o ângulo de torção, que aqui, nesse desenho eu estou chamando de φ, tá certo? Então, aqui, só para entender, tá certo, pessoal? Eu estou pegando essa barra aqui, completa, né? E aí eu estou aplicando um torque, né? Então, olha, a linha que eu tinha aqui, reta, né, esse segmento de B até A, agora ela vai fazer uma angulação aqui. Por quê? A extremidade B está fixa, só que o ponto A se deslocou. Agora, para uma posição aqui a linha. Tá certo? Se eu pego, por exemplo, para analisar aqui, pessoal, né? Num comprimento menor, né? O meu ângulo de torção vai ser um pouco menor. Né? Então, ele é proporcional, né? Tanto ao torque aplicado, que aqui vai ser constante, né? Ao longo de todo o eixo, já que eu só tenho esse torque aqui, e eu tenho o torque de reação aqui no engaste, né? Mas o comprimento vai variar. Então, por enquanto, atentem para isso, né? Essa proporção, né? Ao torque, é proporcional ao torque, ao comprimento da barra. Algumas considerações aqui, né? Quando uma barra de seção circular é submetida à torção, toda seção transversal plana permanece plana e indeformada. Isso é totalmente verdade, pessoal. Não tenho nenhum tipo de deformação mesmo, ou distorção, né? Não. Mas é uma consideração que pode ser feita tranquilamente, não é uma aproximação que pode ser feita. Tá certo? Então, entendam isso daqui, cada seção, né, que gira como um eixo rígido. Então, por exemplo, eu pego um discozinho infinitesimal aqui, né, que está exatamente ali em cima do ponto B, né, eu tenho um giro zero. À medida que eu vou me distanciando aqui, o disco vai, né, aí eu já tenho uma certa rotação, até chegar numa rotação máxima aqui, na extremidade. Tá certo? Ok? Seções transversais circulares cheias ou vazadas permanecem planas e sem distorções, né? Porque um eixo circular é axissimétrico, tá certo? Então, né, por causa dessa axissimetria, né, eu posso fazer essa consideração, tá certo, pessoal? Então, eu tinha isso daqui como uma seção circular, um disco. Quando eu girei, eu tive distorções aqui, mas a minha seção permaneceu circular. Essa consideração eu não posso fazer para eixos não circulares. Por isso que o procedimento de análise que a gente vai definir aqui e a equação que a gente vai definir, né, para tensão cesariamente devida a torque, ela não é válida para seções não circulares. Tudo bem? Que tem uma configuração muito mais complexa, tá certo? À medida que ela é deformada pelo torque, tá? Então, essas considerações aqui é que a gente vai considerar. Né? Agora, vamos lá. Considerando agora aqui,
essa barra aqui, por exemplo, pessoal, de seção circular, né? De novo, eu tenho, né, uma extremidade engastada aqui. E estou aplicando torque na outra extremidade. Tá? Apesar dele não estar representado aqui, quando a gente vê aqui, ó, isso aqui é porque eu já apliquei um torque. Tá? Aí eu estou fazendo o quê, pessoal? Eu estou pegando uma seção interna, né? Eu estou pegando, ó, um cilindro com um raio menor, interno a esse, tá certo? Só para tornar a nossa análise mais genérica. Então, ó, essa barra aqui, esse cilindro maior, tem um raio, né? Que eu estou chamando de C, né? E esse cilindrozinho menor aqui, ó, que é interno a esse, tá certo? Faz parte dele, né? Uma porção interna dele. Eu estou dizendo que tem um raio qualquer ρ. Tudo bem? Ok. Percebam, pessoal, né? Quando eu aplico aqui, ó, aí, quando ele está indeformado, né? Percebam, esse losango aqui, numa posição aqui, ó, do comprimento qualquer, né? Na verdade, o elemento infinitesimal, ele é quadrado, tá certo? Ou seja, tenho ângulos de 90 graus nesses vértices aqui, ou seja, ele está indeformado, não tem distorção nenhuma. A partir do momento que eu aplicar um torque, pessoal, o que acontece? Isso vai sofrer uma distorção, tá certo? Eu vou ter uma distorção aí, né? E essa distorção, pessoal, ela é exatamente, ó, esse ângulozinho aqui, ó, formado entre os segmentos BA e BA', tá certo? O ângulo de torção vai mudar aqui, pessoal, ao longo do comprimento, mas a tensão, não, a deformação de torção, a distorção angular, tá certo? Ela só depende aqui, basicamente, do torque, né? E óbvio, né, da posição radial, enfim. Só que aqui, para uma mesma posição radial, se eu pegar a deformação, é isso que eu quero dizer, a deformação de cisalhamento, né, em qualquer seção aqui, eu vou achar o mesmo valor. Tá? E vai ser, né, esse segmento aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui, pessoal, para relacionar a deformação cisalhante, ou seja, distorção angular, né, que seria um valor aí específico, tá certo? Com o ângulo de torção. Percebam aqui, ó. Aqui, né, eu tenho esse arco A', tá certo? Esse arco A', pessoal, percebam que ele é igual a ρ vezes θ, né? Quando a gente vai calcular comprimento de arco, né? Não é o ângulo, né, que compreende esse arco vezes o raio disso daqui, tá certo? Desse arco, né? O raio de circunferência dele. Então, tá aqui, ó. Isso daqui a gente já conhece, né? Só que aqui, ó, a gente pode fazer uma aproximação, né? Também dizendo que esse arco aqui, ó, é igual a L, tá certo? Vezes esse ângulo aqui, ó, de distorção, gama, tá certo? Também, ó, de novo, é um arco de circunferência aqui, ó, dessa circunferência aqui para cá, ela tem um raio, né, que eu estou chamando de L, tudo bem? Então, o comprimento desse arco aqui, ó, ou se a gente pensar aqui, né, em tangente, por exemplo, né, fica até mais fácil da gente enxergar, ó, a tangente desse ângulo gama, né, é igual a esse comprimento de arco aqui, ó, que como ele é muito pequeno, eu posso aproximar aqui de uma reta, tá certo? Sobre esse L, né? E a tangente de um ângulo muito pequeno, pessoal, a gente sabe que a gente pode representar pelo próprio ângulo. Então, fazendo esse jogo aqui, né, esse comprimento de arco, ó, tá certo? A linha, eu posso dizer que é L gama também. Isso funciona muito bem, tá certo, pessoal? Para deformações pequenas, que é o que a gente vai trabalhar aqui, tá certo? Para materiais estruturais, a gente admite deformações pequenas, né? Já que a gente quer que ele trabalhe abaixo do limite de escoamento, tá certo? Seja por tensão normal ou tensão de cisalhamento, né? Então, a gente chega nessa relaçãozinha aqui, tá certo, pessoal? Que
o gama, que é a distorção angular ou a deformação de cisalhamento, tá certo? É igual a ρθ sobre L, né? Ρφ, perdão. Onde o φ é o ângulo de torção, né, na seção que eu estou analisando. O L é o comprimento, né, desse eixo, tá certo? Se eu considerar, né, se eu estou considerando o ângulo de torção lá na ponta, então é o comprimento L mesmo, né? Se eu estivesse considerando aqui, por exemplo, na metade, seria L sobre 2, mas seria também um φ diferente, né? E ρ é a posição radial que eu estou analisando, então é algo genérico. Pessoal, aí entendam o seguinte, né? Aqui, ó, esse ρ, né? O gama, perdão, a deformação de cisalhamento, já falei, depende do torque e da posição radial que eu estou analisando, né? Ela vai ser máxima, pessoal, tá certo? Tanto a tensão de cisalhamento quanto a deformação de cisalhamento, esse gama, vão ser máximos, né? Quando o ρ for máximo, tá certo? Certo? Ó, então, quando eu tiver isso daqui igual ao raio C. Então, a deformação máxima devido ao torque vai ser na superfície do eixo, assim como a tensão máxima. Então, ó, eu posso fazer aqui, ó, adaptando essa equaçãozinha aqui, né? A deformação máxima de cisalhamento vai ocorrer quando o ρ for C, ou seja, o raio do eixo, né, que eu estou chamando aqui de C. O resto permanece igual, né? Φ sobre L, tá certo? E aí, olha, pessoal, eu, igualando, né, essas duas equações aqui, eu posso fazer uma relação aqui, tá certo, pessoal? A deformação de cisalhamento, tá certo? Ou distorção angular devido a um torque. Numa posição radial qualquer, tá certo? Eu posso relacionar com a deformação máxima, né? Através dessa equação, ó. Então, eu vou ter a posição radial, onde eu quero calcular a minha deformação de cisalhamento, sobre o raio total do eixo, vezes a deformação máxima de cisalhamento ocorrida, que é na superfície. Tudo bem, pessoal? Então, ó, isso aqui, ó, vai variar com o raio, né? Com a posição radial que eu estou analisando. Tudo bem? Isso aqui é um valor fixo, né? Tá certo? Que atua lá na superfície. Ok? Agora, olha só. Seguindo, né? Agora, voltando para a nossa análise de tensões. A gente está fazendo tudo isso para chegar na fórmula da tensão de cisalhamento devido a torque, né? Que eu já disse, vai variar de acordo com a posição radial que eu trabalho na minha seção. Como está nesse esquemático aqui, ó. Tá certo? Então, ó, eu vou ter, né, aqui no centro do eixo, né, uma tensão de cisalhamento igual a zero. E ela vai crescendo à medida que eu vou me aproximando da superfície, até chegar no valor máximo. É isso aqui que eu estava chamando a atenção no outro slide. Agora, olha só, pessoal. Trabalhando com tensão, né? A gente vai usar a lei de Hooke e aplicar nessa equação 4.4. Tá? Então, ó, para transformar, né, isso daqui em tensão, eu multiplico pelo módulo de cisalhamento, então, dos dois lados da equação. Tá certo? Então, ó, isso aqui agora é tensão de cisalhamento numa posição radial qualquer, e essa multiplicação é a tensão de cisalhamento máxima, né? Módulo de cisalhamento vezes a tensão de cisalhamento máximo vai me dar a tensão máxima. Tudo bem? Então, olha, da lei de Hooke, né, a gente tem isso daqui, tá certo? Assim, né, a gente chega nessa equaçãozinha aqui. Tudo bem, pessoal? Então, ó, eu tenho uma relação entre a tensão de cisalhamento numa posição radial qualquer, uma função, com a tensão de cisalhamento máxima. Então, percebam, né? Naquela minha integral, lá da equação 4.1, se eu substituir esse termo aqui, ó, que é uma função, por isso daqui, aí eu já consigo, eu já passo a poder integrar isso daqui. Tá certo? Então, ó,
Substituindo isso daqui, pessoal, né? O tal, né? Na equação 4.1, a equação 4.1 era isso daqui, né? Era isso daqui. Então, substituindo o tal por isso daqui, ó, e tirando os termos constantes da integração, tá certo? Ó, tal máximo, ele tem um determinado valor. É uma constante, ele não é uma função, tá certo? Quando eu jogo lá o torque, o raio, né, sobre o momento de inércia, eu tenho minha tensão de cisalhamento máximo. Então, eu tiro, né, da minha integral o que é constante, né, que é tal máximo e o raio, já estão definidos. Tá? Aí, olha, o que fica aqui na equação, né, pessoal? Já tinha um ρ, esse ρ daqui multiplica com ele, vai ficar uma integral diária de ρ quadrado, que é a posição radial, né, que vai variar, né, de 0 até o raio C. E essa integral diária, pessoal, em relação a dA, obviamente, né? E essa integral aqui diária, ela nada mais é do que o que a gente chama de momento polar de inércia da seção. Certo? Essa integral diária aqui é o momento polar de inércia da seção. Tá? Que vocês já aprenderam a calcular isso lá em mecânica geral, obviamente. Né? Então, olha, substituindo isso daqui, né, pessoal, o que a gente tem? As fórmulas de tensão no regime elástico vão assumir essa cara aqui, né? Para a tensão máxima de cisalhamento, eu pego o torque que está atuando, o raio, né, porque a tensão máxima atua na superfície, então a posição radial que eu tenho que colocar aqui é o próprio raio, sobre J, tá certo? Momento polar de inércia. Se eu quiser, pessoal, né, calcular a tensão de cisalhamento em uma posição radial qualquer aqui, ó, como está aqui representado, né, eu uso isso daqui, torque vezes a posição radial onde eu quero calcular sobre J. Tudo bem, pessoal? Então, ó, chegamos na equação. E é isso aqui que a gente vai utilizar. A equação é muito simples. Né? Só para a gente entender melhor também... para a gente entender melhor, né, pessoal, o que é esse comportamento aqui, que está mostrado aqui num sólido, né? Fazendo um corte. Isso aqui, pessoal, entendam como a tensão de cisalhamento atuando em um elementozinho infinitesimal aqui, por exemplo. Né? Então, ó, aqui eu tenho um elementozinho infinitesimal, tá certo? E aqui, ó, isso aqui está na superfície do eixo, né? E aqui eu estou dizendo que atuam as tensões de cisalhamento máximas, né? Então, eu tenho tensão para cá, né? E para representar isso daqui, pessoal, olha, olhando isso aqui de lado, né? Olhando nesse sentido aqui, né? Tensão de cisalhamento aqui, né? E aí, por equilíbrio, pessoal, eu sei que nas outras faces eu tenho também as tensões de cisalhamento atuando, tá certo? Então, esse aqui, ó, seria o estado de tensão de cisalhamento nesse elementozinho aqui, tá certo? Na superfície, ok? Se eu pego um elemento mais interno, né, pessoal, eu teria um outro valor de tensão de cisalhamento, bem menor do que esse daqui, tá certo? E à medida que eu vou me aproximando do centro, né, eu vou diminuindo até chegar num valor de tensão zero no centro. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, ó, né, atentem que a tensão de cisalhamento, devido a torque, vai variar ao longo da minha seção transversal. Mas a equação é muito simples, né, pessoal? A equação é muito simples. Né? O torque atuando na seção não vai mudar. O torque é o mesmo. O J também que eu vou utilizar, e isso aqui é uma coisa muito importante, pessoal. Quando eu vou analisar uma tensão, por exemplo, nessa posição aqui, ó, vamos dizer que eu quero analisar nessa posição radial aqui, ó, com raio ρ. O valor do meu momento de inércia que eu vou aplicar vai ser o mesmo que eu usei para a superfície, porque isso aqui é uma propriedade da seção, não depende da posição radial. Tudo bem? E aí vamos ver como a gente
determina, né, esse J, qual seria a equação dele, né, para calculá-lo para uma seção circular. E aí, olha, como é uma integral, né, pessoal, a gente pode determinar isso por uma análise de integração simples aqui, né? Como eu tenho uma seção circular, né, pessoal, eu vou pegar o quê? Um anel, né, infinitesimal, e eu vou fazer a integração desse anel, né, entre as posições radiais de 0 até C. Tudo bem? É assim que a gente vai trabalhar. Então, ó, peguei esse elementozinho aqui, ó, um anel aqui infinitesimal, né? Então, vou substituir, pessoal, esse dA, eu vou transformar isso numa integral agora linear, tá certo? Então, essa área aqui, ó, essa área dA, eu posso substituir pelo quê? Né? O comprimento de circunferência desse anel vezes a espessura desse anel. A espessura, né, é dρ, tá certo? Isso é algo radial, tá certo, pessoal? Isso aqui é uma coordenada radial, né? Dρ. E o comprimento de circunferência, né, é 2π vezes o raio onde eu estou considerando esse anel aqui, que é ρ. Então, essa área dA aqui, ó, desse anel, esse anelzinho aqui infinitesimal é 2πρ dρ, tá certo? E aí eu vou fazer essa integração de 0 a C. Integrando isso daqui, né, pessoal, olha, esse ρ vai multiplicar com esse ρ quadrado, então aqui dentro da integral eu vou ter ρ ao cubo dρ, de 0 até o raio. Né? Essa integral aqui, né, pessoal, é ρ quadrado sobre 4. Aplicando os limites de integração aí, né, eu chego nessa equaçãozinha aqui, ó, para um eixo maciço. Então, como é que eu calculo o momento polar de inércia para um eixo, para uma seção circular maciça? Π vezes o raio a quarta sobre 2. Tudo bem? Ah, e se for um raio vazado, né, pessoal? O que vocês recomendariam para fazer aqui? Se for um raio, uma seção circular, né, vazada, a gente só muda ali na nossa análise, né, os limites de integração. Não vai mais de 0 até o raio externo. Vai do raio interno até o raio externo, né? E aí a gente tem essa equaçãozinha aqui, tá certo? E aí, olha, se eu quero calcular a tensão máxima, vai ser na superfície externa, então T, CE sobre J, e a tensão mínima, né, vai ser aqui, ó, na superfície interna, né, T, aí sim, aí eu uso o raio, só que percebam, ó, o J é o mesmo, eu analisando a tensão aqui ou aqui, no raio externo. Por quê? O J é uma propriedade da seção, ele não depende do ponto que eu estou analisando. Tudo bem, pessoal? Beleza, Tudo então, bem, a equação é simples pra caramba, né? Mas, de novo, eu insisto em mostrar, né, o caminho para chegar nela, porque eu quero vocês também assimilando os conceitos, né? E aí, olha, assim como a gente fez lá para esforço axial, né, que já é um rudimento de transformação de tensão, a gente faz aqui também para torque, tá? Então, de novo, quando eu tenho, tá certo, pessoal, uma barra submetida só a torque, eu vou ter um estado de cisalhamento puro, quando eu estou analisando no plano X e Y. Então, ó, o estado de cisalhamento no plano XY é esse daqui, cisalhamento puro. Tá certo? O estado de tensão é esse. Mas analisando em outras direções, pessoal, eu passo a ter tensões normais. Tá certo? Né? E aí, é o que está dito aqui, né? Em um carregamento de torção pura, né, elementos com faces paralelas e perpendiculares ao eixo da barra são submetidos apenas a tensões de cisalhamento. Eu tenho aquele estado de cisalhamento puro. Tensões normais, outras tensões de cisalhamento, né, com diferentes valores, ou uma combinação de ambas, podem ser encontradas para outras orientações, né? E aí, pessoal, a gente está interessado, por enquanto, né, depois a gente vai ver a equação, né, completa de transformação de tensão
para cisalhamento, para tensão normal, né? Mas, por enquanto, a gente está preocupado aqui com as tensões máximas, tá certo? Então, a tensão normal máxima, né, num elemento submetido a cisalhamento puro, ela vai ocorrer a 45 graus do meu plano XY. E aí volta, né, aquele esquemático lá do começo, por que o material frágil rompeu a 45 graus submetido a torque? Porque a tensão máxima normal vai ocorrer a 45 graus ali, tá certo? Então, olha, aqui, ó, tensão máxima é JC sobre, ou TC sobre J, né? Se é o raio. A tensão de cisalhamento, pessoal, ou tensão normal a 45 graus, ou a menos 45 graus, aí o sinal vai mudar, ó. Se eu trabalho a menos 45 graus, eu tenho uma tensão compressiva, né? Se eu girar, ó, esse meu elemento no sentido horário, né? Aí o ângulo é menos 45. Aí eu vou ter uma tensão compressiva. Se eu girar a mais 45, né? Aí eu venho para esse caso aqui, ó. Tá certo? Aí eu tenho uma tensão trativa. Então, vão ter, em magnitude, né, o mesmo valor da tensão de cisalhamento, só que vai mudar o sinal aqui. Né? E isso a gente calcula, né, pessoal? A gente chega a essa conclusão, né, também fazendo equilíbrio aqui, né? Assim como a gente fez lá para esforço axial. Tá certo? Então, fazendo aí, ó, o equilíbrio de forças nessa direção aqui, por exemplo, né, pegando esse daqui como exemplo, né? O que a gente tem? Eu tenho a própria força atuando nessa direção, né? F. Aí, a força que atua nessa face aqui, ó, é tal máximo a zero, tá certo? Para eu colocar nessa direção, né, eu multiplico por cosseno de 45, né? E essa daqui é a mesma coisa, eu posso multiplicar por cosseno de 45, né? E ambas estão no sentido oposto a F. Então, quando eu passo para o outro lado da igualdade, né, aqui, nesse lado da igualdade, as duas seriam negativas, passo para o outro lado positivo. Então, simplificando aqui, eu chego à conclusão que a tensão a 45 graus aqui, ó, para um cisalhamento puro, ela é igual em valor, né, tem o mesmo valor da tensão de cisalhamento máximo. Tá certo? E aí depois, ó, vocês, por favor, façam usando o F'. Vocês vão ver que é a mesma magnitude, mas o sinal vai ser negativo. Tudo bem? Ok. E aí, né, ressaltando, né, o que a gente já viu, né? Materiais dúcteis geralmente falham em cisalhamento, né? Esse geralmente eu posso até tirar aqui, né? Materiais frágeis falham normalmente em tração, tá certo? Por esforço normal máximo, tensão normal máxima. E aí, isso daqui, né, a gente já até explicou, tá certo? Já batemos bastante nisso, né, no que está lá no começo, para a gente começar a nossa aula. Vamos lá, pessoal, vamos exercitar um pouco, né? Vocês se mexerem um pouquinho aí, né? Vamos resolver esse probleminha aqui, ó. Considerando o eixo submetido aos carregamentos mostrados aqui na figura, né? Traçar o diagrama de momento torsor ao longo do eixo, né? Então, a primeira coisa, né? Eu quero que vocês façam um diagrama de momento torsor. E sabendo que o eixo tem raio de 20 milímetros, né, um eixo maciço aqui, vamos considerar maciço, calcule a tensão, a máxima tensão de cisalhamento no mesmo. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Tempinho aí para vocês resolverem esse exemplo aí. Aí depois eu mostro o exemplo resolvido aqui. Tá? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Mostrar a solução aqui do exemplo, né? Vejam se bate aí com o que vocês fizeram. Aqui era mais para a gente relembrar, né, das convenções e aplicar pela primeira vez aí, né, a fórmula que a gente aprendeu hoje, né, de tensão de cisalhamento, né, devido a torque. Então, olha só, pessoal,
né? Aqui a gente precisa seccionar em 3 trechos, né? E é o que está mostrado aqui, né? Esses 2 primeiros, estou trabalhando da esquerda para a direita, e aí aquele negócio, na hora de determinar para fazer o nosso diagrama, usa sempre a convenção positiva, ou seja, estou analisando aqui, vou usar, né, pela regra da mão direita, tá certo, pessoal? O meu, aí deixa eu botar as setinhas aqui, né? O meu vetor momento, Oi? Positivo é afastando do eixo, né? Eu fiz para dentro. Isso, assim. o polegar para cá, Então, as 2 setinhas, que é a outra forma de representar, né, que não essa seta curva, as 2 setinhas ficam na direção do polegar, se afastando do eixo, né? Então, olha, fazendo o somatório aqui, a gente percebe que realmente, isso aqui, né, é igual a isso, aí equilibra esse torque, né? Então, aqui nesse trecho AB, eu tenho um torque positivo. E aí aqui, no ponto B, eu tenho um torque concentrado. Então, eu vou ter um salto no diagrama de momentos, né? Mas, de novo, estou trabalhando da esquerda para a direita. Então, aqui nessa seçãozinha, TBC, né, que vai atuar entre B e C. De novo, setinha para lá, né? Então, fazendo esse somatório aqui, isso aqui vai dar positivo também. Não, desculpem, né? Isso daqui, aqui eu já estou invertendo, né? Eu estou colocando, a minha seta já negativa aqui para equilibrar, né? Então, se eu coloco ela negativa, né? E no somatório ela sai positiva, eu já sei que o torque interno ali é negativo mesmo, tá certo? Aqui o mais certo, depois, viu, Andrei? Eu vou pedir para você corrigir isso aqui, tá? Eu prefiro trabalhar só com os sentidos positivos e aí aqui eu colocaria o menos. Ok, Andrei? Ok. Então, depois você inverte essa seta aqui, tá? Eu prefiro. E coloca aqui que é menos 70. Tá bom? Aqui, ele já colocou no sentido de equilibrar, só que, para equilibrar, então, o torque aqui interno é negativo, segundo a minha convenção. Então, vai negativo aqui para o diagrama. Aqui é a mesma coisa, né, pessoal? Olha só, eu tenho aqui, agora eu estou trabalhando da direita para a esquerda, né? Se para equilibrar esse torque aqui, eu tenho que colocar o meu polegar entrando aqui, tá certo? Para equilibrar, então o torque é negativo. Tá? Aqui você inverta também, por favor, viu, Andrei? E aí coloca o sinalzinho de menos aqui. Ok. Eu acho que, né, a maioria fez esse diagrama aí sem grandes dificuldades, espero eu. Tá? E aí, pessoal, eu estou perguntando, a tensão máxima de cisalhamento no eixo. A tensão máxima de cisalhamento no eixo maciço, eu já sei que vai ser na superfície. Só que, em que trecho vai ser? Lógico, no trecho que tem o maior torque, né? E, por enquanto, pessoal, uma outra coisa importante, eu não estou preocupado com o sinal da tensão de cisalhamento aqui, né? Isso aí a gente vai se preocupar mais para frente, né? Quando a gente estiver analisando esforços combinados e, principalmente, em transformação de tensão. Por enquanto, eu estou preocupado com magnitudes, né? Vocês, calculando a magnitude correta, para mim, está tudo certo. Tá? Então, olha só. Vou escolher o trecho com maior torque, né? 80. Tá certo? E aqui também está... deixa eu ver aqui. Por que está esse... tá. Porque eu estou trabalhando em Newton-milímetro, tá certo, pessoal? Aqui, está em Newton-metro, né? Para eu transformar Newton-metro para Newton-milímetro, para ficar com todas as dimensões também em milímetros, né? Eu tenho que multiplicar por 10 a terceira aqui. Tá certo? Então, 1 Newton-metro, né, é 1000 Newton-milímetros. Então, é isso que está colocado aqui. Né? Compatibilizando todas as dimensões, isso aqui vocês têm que ter muito cuidado, né, pessoal? Né, para compatibilizar as dimensões. Né? Se você mantém aqui Newton-metro e faz isso aqui milímetro e milímetro, tudo errado. Certo?
ou compatibiliza aqui no torque ou nas dimensões aqui. Eu poderia manter Newton-metro, então só 80 Newton-metros, aí fazer aqui 0,02 metros e 0,02. Aí tudo certo. Né? Mas já trabalhando em Newton em milímetros, né, pessoal, a gente já sai em megapascal aqui, o resultado. Tudo bem? Então, a aplicação dessa fórmula trivial, né? Peguei o torque máximo, né? Ou seja, o trecho onde ele é máximo. Se eu quero a tensão máxima, eu tenho que usar aqui o raio, né? Da barra, né? Na minha superfície. E o J é π sobre 2, 20 milímetros, né? Que é o raio a quarta. Tudo bem? Fazendo análise de unidade aqui, né? Milímetro, milímetro, milímetro quadrado. Corta com esse a quarta aqui, fica milímetro ao quadrado embaixo, aí Newton por milímetro quadrado, megapascal. Dúvidas aqui, pessoal? Tudo bem? Tudo, bem. né? Ok. Olha só. Fica esse outro exercício aqui, para vocês resolverem, né? Já está aí com o gabarito, né? Na aula de exercício, né? A gente... Aliás, vamos ver aqui, ó, essa parte aqui só de eixo de transmissão, e dando tempo hoje ainda a gente volta para ele, tá certo? É muito parecido com o outro, só com alguns pequenos detalhes de diferença, né? E aqui é uma coisa que parece um pouco mais palpável, né, para vocês, um pouco mais real, né? Eu tenho aqui várias polias, né, que vocês podem entender que estão ligadas a correias aqui, tá certo? E, né, cada uma delas, né, você tem um eixo, uma das polias, né, deve ser a motriz, né, essa daqui, né, que teria o maior torque, né, e esse torque que eu estou inserindo nesse eixo, ele está sendo usado, ó, por essas outras polias aqui para fazer movimentação do que quer que seja. Tá certo? Do que quer que seja. Quando eu digo, né? Se eu tenho só uma polia ligada a uma correia, né? Que está ligada a um motor, seria isso daqui, né? Agora não, vamos dizer que essas três aqui, né? Que estão ligadas e essa aqui está sendo movimentada. Pode ser também, né? Os arranjos aí, enfim. Mas aí, aqui, torques, o eixo está sendo submetido, né? Eu vou analisar o eixo, né? Aí, de novo, a gente tem que fazer aquela análise de seccionamento. E aí calcular, né? Sabendo os torques atuando em cada trecho, a gente joga nas equações lá de tensão de cisalhamento e faz o que está sendo pedido. Tá? Vamos aqui, pessoal, né? Uma análise muito simples, né? Quando a gente vai fazer projeto, pensar em projeto de eixo de transmissão. Agora aqui, só deixando claro, né? Só fazendo considerações estáticas, né? E sem ainda os detalhes geométricos. Obviamente, quando a gente vai projetar um eixo, aí vocês vão ver isso, né? Lá em elementos de máquina, a gente tem uma série de aspectos a considerar. Primeiro, né? O eixo é rotativo, ele trabalha, né, com esforços variáveis também, tá certo? Então, o que se faz normalmente é uma análise de fadiga desse eixo. Só que, antes disso, né, você faz uma análise estática para saber as tensões máximas atuando, né? E aí você pode trabalhar em diferentes posições aí para esse eixo. E uma coisa muito importante também, né? No eixo, pessoal, você vai ter detalhes geométricos, como, por exemplo, para fazer a conexão, né, dele, por exemplo, com o motor. Você tem lá um eixo de um rotor, né? Normalmente, o que é que você faz para ligar, né, esse eixo com o motor? Você faz um rasgo de chaveta, né, e conecta, né, o rotor do motor com o eixo que você quer movimentar, tá certo? E aí, lógico, né, você tem que analisar concentrações de tensão. Então, a análise, né, de um eixo, de um projeto de eixo, né, ela é mais complicada do que a gente vai ver aqui. Mas isso daqui, né, é o início,
do que seria uma análise, né? Sem considerar ainda esses detalhes todos, né? Então, ó, as principais especificações de desempenho do eixo, né, de transmissão, vão ser a potência de entrada, né? E aí é o meu projeto, né? O que eu quero movimentar? Então, o quanto isso aqui tem que ter de potência? E a velocidade de rotação, né? É claro, velocidade de rotação também, né, pessoal, se traduz em produtividade, né? Às vezes é desejável. Às vezes eu quero algo um pouco mais lento, né? Mas se você pensar, por exemplo, uma esteira transportadora, né? Então, quanto mais rápido eu conseguir girar, né, os eixos que movimentam aquilo, né, mais produtividade eu vou ter, certo? Então, potência de entrada, né, e velocidade de rotação. O papel do projetista, né, numa análise estática, é selecionar o material e as dimensões da seção transversal do eixo para atender às especificações de desempenho sem exceder a tensão de cisalhamento máxima admissível, tá certo? Então, vou ter lá um limite de cisalhamento do meu material, né? E eu tenho um fator de segurança que eu quero aplicar aí, né? Então, aquele negócio, né? Então, eu tenho uma tensão máxima que eu admito, né? De cisalhamento. E aí eu já tenho as informações, né? De potência e velocidade que eu quero. Então, o que eu vou mexer aí no meu projeto ou em dimensão desse eixo, obviamente, né, pessoal? Quanto maior é o raio do meu eixo, mais tensão de cisalhamento ele vai resistir. Tá certo? Porque, ó, o meu J, que tem lá o raio elevado à quarta, tá no denominador. Tá certo? Apesar de eu ter um raio também no numerador, aqui embaixo eu tenho um raio à quarta. Tá certo? Então, óbvio, quanto maior o raio, né, mais tensão eu aguento, né, no meu eixo. Tá certo? Ou eu vou mexer na propriedade do meu material. Se eu tenho limitação de espaço, por exemplo, como normalmente acontece, né, eu não posso colocar um eixo com um raio enorme, até por uma questão de peso, né? Então, o que eu tenho que fazer às vezes, né, já com esse diâmetro meio que pré-definido pelas minhas condições ali, né, de espaço, né, e peso, é trabalhar no material também, tá certo? É uma outra possibilidade. Aqui só, né, lembrando, né, alguns equacionamentos, tá certo? Para a gente já usar esses dados diretamente, né? Então, ó, a potência, né, pessoal, de um eixo, né, seria dada pelo torque vezes, né, a frequência, né, com que ele pode rotacionar. E aí, ó, eu posso usar isso em radiano, tá certo? Com esse ômega, ou posso usar em hertz, tá certo? Então, seria 2πf vezes t, sabendo que o F é a frequência de rotação do motor, né, em hertz, que é, né, segundo a menos 1, né, ou 1 sobre segundo. Né? Então, o torque, né, pessoal, né, despejado por um motor num eixo, né, o torque que vai estar, né, atuando naquele eixo, tá certo? Vai ser a potência sobre, né, a frequência. Então, P sobre 2πf. Então, são dados lá, né? A potência do motor e a frequência de rotação, né? Eu consigo calcular o torque máximo, né? Que aquele motor vai despejar no meu eixo. E, com base nisso, eu vou fazer o dimensionamento do meu eixo. Né? A gente já sabe, né, pessoal, que a tensão de cisalhamento máxima é óbvio, né? Se eu estou fazendo uma análise de projeto, eu vou usar o valor de tensão máxima atuando, né, que pode atuar naquele eixo, que vai ser na superfície. Então, é o torque vezes o raio sobre J. Né? Parametrizando isso daqui, pessoal, né, o que a gente pode fazer? Né? J sobre C, né, vai ficar πc ao cubo sobre 2, tá certo? E isso daqui, ó, é igual ao torque sobre a tensão máxima de cisalhamento, tá certo? Ou para um eixo vazado, né? Isso aqui muda um pouco, né? Assume essas formas aqui.
A relação, pessoal, J sobre C, tá certo? É chamado módulo de resistência à torção de um determinado eixo ou de uma barra. Tá? Isso aí, alguns fabricantes, né, eles usam esse parâmetro em seus catálogos, tá certo? Então, olha só, aí uma outra observação. Para torque, né, T, em Newton-metro, tem-se frequência F em Hertz e potência em watts, né? Watt a gente sabe que é joule por segundo. Joule, pessoal, também é Newton vezes metro, né? É a unidade de trabalho, né? Força vezes distância, né? Newton metro por segundo. Quando a gente for fazer a nossa análise dimensional, né? Consideramos essas unidades básicas aqui. Tudo bem? Então, não tem dúvidas aqui, né, pessoal? Aqui, ó, então tenho lá um eixo. Eu tenho informação de potência e tenho informação, né, da frequência com que aquele motor vai girar. Calculo o torque, né, jogo aqui, e aí tenho, né, a tensão de cisalhamento do material, né, que eu vou utilizar, tá certo? Que aí é óbvio, né, eu posso aplicar um fator de segurança, né? Eu tenho a tensão de cisalhamento máxima que ele pode aguentar, né? Posso aplicar um fator de segurança para ter essa tensão máxima admissível, e aí consigo calcular tranquilamente qual o raio que tem que ter o meu eixo, né? Se eu já tenho o material definido. Agora não, eu tenho o raio já definido, aí eu vou definir o material que eu tenho que utilizar. Aí eu só faço inverter isso daqui. Tá certo? Então vamos lá, vamos resolver esse exercício aqui rapidinho e, havendo tempo, a gente volta para o exercício anterior. Se não, deixamos para quando a gente for resolver exercícios mesmo. Tá? Então vamos lá, pessoal, só para aplicar essas formulações, né? Aqui um eixo todo invocado aqui, né? Que o André colocou, o Eric, né, no material. Né? É claro, né, pessoal, que em diferentes posições aqui eu vou ter condições até de torques diferentes, mas aqui eu estou preocupado, ó, imaginem que essa parte aqui, né, do eixo, né, essas duas extremidades aqui, né, essa daqui, por exemplo, está ligada ao rotor, e é aqui que está sendo despejado esse torque, né, então eu estou preocupado com essa dimensãozinha aqui, né, não se preocupem muito com o que está ocorrendo no restante do eixo, né, porque aí sim, né, a análise de torque é diferente, a gente vai ver, né, eixos compostos aí também, né, conectados com reforços, tá certo? A gente vai ver como trabalhar com isso, mas por enquanto, né, isso daqui é só para aplicar aqui nas formulações, ok, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu colocar até isso daqui, né, aparecendo aí, né? Então, 5 minutinhos aí para vocês, pessoal. Todo mundo chegando nesse valor aí de diâmetro, tá? Para esse eixo. Ok. Então, olha só. Primeiro eu coloquei aqui, ó, todas as informações do problema, né? E ajustei as unidades, tá certo? Então, já dei a conversão, né? Estava lá em horsepower, já passei para kilowatt, sabendo que kilowatt, ó, né? Já que a gente vai querer trabalhar com torque aqui, tem que ajustar as unidades, então kilowatt, isso aqui é watt, né? O K, né, do quilo, tá certo? Seria o 10 a terceira aqui, tá? A frequência, né, pessoal, já que a gente vai usar essa equaçãozinha aqui, ó, P sobre 2πf, né? Então, a frequência tem que estar em Hertz, tá certo? Então, eu divido, né, os 3.600 rotações por minuto, né, por 60 segundos, tá certo? Para fazer essa conversão. Então, é a mesma coisa que 60 Hz, ou, trabalhando nas unidades fundamentais, né, segundo a menos 1. É a mesma coisa. Né? Então, calculando o torque, né, pessoal, que eu vou usar, né, que eu vou despejar lá no meu eixo.
eu vou ter 3,73 vezes 10 a terceira Newton metro por segundo, dividido por 2π vezes 60 segundo a menos 1. Isso aqui, ó, some com isso, o resultado final vai sair em Newton metro. Alguém fez essa conta aqui? Deu 9,89. Depois me confirmem aí, por favor. O torque é até baixo, né, pessoal? Torque baixo aí. Ok? Então, ó, análise de unidade, né? Para compatibilizar tudo, cheguei nesse valor. Tá? Agora, pessoal, eu estou querendo o diâmetro. Bom, a tensão máxima que vai atuar, né, no meu eixo, é em cima dela que eu vou fazer o meu projeto. T vezes o raio sobre J, que é πc² sobre 2. Né? Eu nem joguei aqui na equação já direto, né? Trabalhando aqui de novo. Então, corto aqui esse C com a quarta aqui, vai ficar 2T πc ao cubo. Eu estou querendo calcular primeiro o raio, né? Depois eu multiplico por 2. Né? Então, eu vou isolar o raio aqui. Então, vai ficar, ó, o raio está ao cubo, então raiz cúbica, tá certo? De 2T sobre π. Aí, olha, pessoal, a tensão máxima aqui, né? Eu já igualo a essa tensão admissível, né? Vou colocar já aqui tensão admissível. Quando eu coloco admissível, né, pessoal, eu já estou considerando o limite de cisalhamento e um fator de segurança que já foi estabelecido. Então, o fator de segurança já está contemplado aí. Então, C aqui, né, também de novo, fazendo só análise de unidade aqui, né, 9,89 Newton metro sobre π vezes, aí deu 60 mega, né, então 60, aqui eu posso até já transformar em milímetro, né, para ficar tudo em Newton e em milímetro. Então, 989, então 9.890 Newton milímetros, tá certo? Só para ficar em milímetro aqui, né, pessoal? 60 Newton por milímetro quadrado. Aí percebam, ó, esse Newton daqui some com esse milímetro quadrado vai multiplicar com esse, vai ficar em cima aqui, então, milímetros ao cubo, tirando a raiz cúbica, sai com a dimensão em milímetro, né, como esperado. O C aqui, né, deu 4,717 milímetros, e aí multiplica isso aí por 2, vocês chegam no valor do diâmetro que está colocado aí, né, de 9,43, uma coisa assim. Então, essa análise estática, né, preliminar, pessoal, não tem muita dificuldade, né, para eixo, para dimensionamento. Se em vez disso, né, se eu tivesse dado o torque e já tivesse dito, olha, o diâmetro do eixo tem que ser tal. Então, te vira para encontrar no mercado um material aí que se adeque por um fator de segurança também já definido. Então, você vai fazer esse cálculo aqui, né, mas determinando tensão. Muito fácil também. Né? E aí, professor? Certo? Oi. Essa tensão admissível é a tensão máxima do eixo, é? A tensão máxima que eu vou admitir que vai atuar no eixo, né? É isso. Eu estava pensando que a gente equacionava a tensão de falha. Não, mas veja bem, quando eu vou fazer uma análise de projeto, eu tenho que igualar, né, o meu estado limite com o que está atuando. Tá certo? Então, o que eu falei no começo foi dada aí uma tensão admissível, né, lá no enunciado do problema. Tensão admissível, lembra, né, eu já estou considerando o limite de cisalhamento. Vamos dizer o seguinte, que eu tenho, um aço isso daqui, vamos dizer que o limite de cisalhamento do aço desse eixo aqui, né, eu já tenho o material comprado, né?
seja de 120 megapascal, vamos dizer, o limite de cisalhamento dele. Mas eu também quero que você considere no projeto um fator de segurança de 2, por exemplo. Pai d'égua, entendi. Limite de cisalhamento com fator de segurança 2 me dá uma tensão admissível no material de 60. E essa tensão admissível, você vai igualar a tensão máxima que eu vou permitir que atue lá no eixo. Tá bom? Tá, beleza, professor. Eu estava pensando que essa tensão máxima era a tensão de falha, mas não é a tensão admissiva, né? Entendi. Isso aí. Tá? Se eu considero um fator de segurança 1, nós vamos coincidir, né? Tá certo? Tudo bem, pessoal? Vamos encerrar por hoje, né? Na próxima aula a gente já encerra esse conteúdo. Deixa eu ver aqui o que temos. Se ninguém tem mais dúvidas, né? Se tiverem, podem perguntar aí. Professor, só uma dúvida sobre quando tem esses eixos, né? Quando tem esses corpos submetidos a esses momentos. Eu não considero isso no momento de binário, não, né? Quer dizer, importa o ponto que está sendo aplicado, né? Não entendi, desculpa, Gabriel. Momentos de binário? Pode ser. Por exemplo, aqui, né? Mas o que importa é o efeito do torque no eixo. Entendeu? Não estou muito preocupado de onde vem esse torque, como ele é gerado. Tá? Aqui, por exemplo, ó, se eu considerasse, né, naquela questão que eu estava comentando antes, né? Aqui, por exemplo, né, vamos dizer, ó, que esse eixo aqui, né, ele está ligado a uma correia né, e é isso que está gerando o torque. Então, eu teria uma correia aqui, ó, que está aplicando, né, aqui em cima, por exemplo, uma força para lá, e aqui embaixo uma força para cá. Isso é um binário, né? Que gera esse torque que atua aqui no eixo. Mas eu não estou preocupado com isso, né? Com o que está gerando, como ele está sendo gerado. Eu estou preocupado com o valor de torque que está sendo transmitido para o eixo. Não sei se respondi a tua pergunta. Certo, professor, entendi. Tá, ok. Professor? Oi, pois não. Assim, eu não entendi muito bem o raciocínio da tensão admissível e fator de segurança. Vamos lá, vamos, claro. Deixa eu colocar lá de novo. Então, olha só, no problema foi dado o quê? Uma tensão admissível, tá certo? Eu poderia ter dado aqui, também no problema, ter dito que, não, ó, o limite de cisalhamento, né, do meu material é 120 megapascal. E eu quero que ele trabalhe com um fator de segurança igual a 2. Foi o exemplo que eu expliquei agora há pouco, né, só para representar isso daqui. Então, ó, lembrem, fator de segurança é igual tensão limite, e isso vale, né? Se for cisalhamento, eu uso cisalhamento aqui, né? Sobre tensão admissível. Ou a máxima que vai atuar no eixo. A máxima que eu vou permitir que atue lá. Né? Então, a tensão admissível, né, que eu vou admitir que pode que pode atuar no eixo, né, vai ser a tensão limite sobre o fator de segurança. Tudo bem? Então, ó, vamos dizer que em vez de ter dado essa informação, eu tivesse dado essa daqui. Aí você teria que calcular primeiro a tensão admissível, né? E aí está aqui, ó, o limite sobre 2. Então, em vez de eu deixar que atue 120, ou seja, chegar até o limite do material, eu vou querer trabalhar com mais segurança. Eu vou dizer que o máximo que eu quero que atue lá é 60. Tudo bem? Se eu desprezo o fator de segurança, não, o fator de segurança vai ser 1. Né? Então, tensão admissível seria a própria tensão limite. Mas, saiba, é essa tensão admissível que eu igualo a tensão máxima aqui atuando no eixo. Tá certo? Na minha análise. E não a tensão limite. Tá?
Entendeu a diferença? É que o senhor já deu o valor que a gente queria usar, Admissível. né? Isso, já dei da admissível. Certo? Nossa, Ok? entendi, obrigada. Ótimo. Ok. Então, olha só, pessoal, na outra aula, né, a gente tem que só que encerrar aí, para encerrar o assunto, né? Esse material eu devo colocar até no máximo amanhã, tem só esses ajustes aí, o Andrei tem que fazer, ou o Eric, enfim, né? E aí, ó, vamos ver já como trabalhar com o ângulo de torção, tá certo? No regime elástico, a gente falou dele, né? Usou, né? Para demonstração do nosso equacionamento. Aí vamos ver como calcular ele mesmo, né? Na prática, enfim, diferentes condições. Já vamos trabalhar, ó, com um exemplo envolvendo engrenagens, tá certo? E aí a gente vai ter que fazer também uma análisezinha cinemática, né? Das forças de contato entre as engrenagens, para saber os torques transmitidos, enfim, né? E vamos terminar com eixos estaticamente indeterminados, tá certo? Vamos ver como trabalhar com esse tipo de problema, né? Muito parecido também com o que a gente fez para esforço axial. E depois, nossos exercícios gerais. Eu acho que mais 2 aulas a gente consegue fechar aí torção, tá bom? Então, pessoal, vamos lá terminar essa lista de vocês, tá certo? Caprichem lá na lista, né? Porque, olha, honestamente, está muito tranquilo, né? Aquilo ali, eu passo para o pessoal resolver em sala de aula em 2 horas. Aquilo é prova, tá? A não ser pelo fato que eu coloquei 2 questões a mais, né? Mas o nível das questões é o mesmo que eu cobro em prova, tá? Então, vamos lá, vamos tratar de tirar uma nota boa aí, tá certo, pessoal? Ok? Muito obrigado. Deixa eu parar aqui a apresentação. Então, tá certo, pessoal. Agradeço aí a atenção de todos e até na quinta-feira. Ok? Beleza, professor. Boa tarde. Até, professor. Tchau, tchau.